Então vamos ver esse segundo exemplo que dá para resolver com regra de 3 composta, né? Esse probleminha aqui. 20 máquinas trabalhando 16 horas por dia levam 6 dias para fazer um trabalho. Quantas máquinas serão necessárias para executar o mesmo trabalho, o mesmo serviço, né? Se trabalharem 20 horas por dia durante 12 dias. Só pela quantidade de números que você vê aí, de dados que são dados no problema, você já vê que trata-se de uma regra de 3 composta, né, para resolver. Então você já pensa aí em montar a tabelinha. Então vamos lá. 20 máquinas. 20 máquinas é um número de máquinas, né? 20 máquinas. A primeira grandeza que você identificar aí é o número de máquinas. Ok? A primeira grandeza que a gente coloca aí na tabelinha, número de máquinas. Segunda grandeza que a gente tem, trabalhando 16 horas por dia. 16 horas por dia. Então eu posso colocar isso aqui, né? O número de horas por dia. Número de horas trabalhadas por dia, né? São 16 aqui. 16 horas por dia. Levam 6 dias para fazer um trabalho. 6 dias é um tempo, né? Tempo em dias. Um tempo que está dado em dias. São 6 dias, né? Esse primeiro dado que ele dá aí no problema. 6 dias. Quantas máquinas serão necessárias para executar o mesmo serviço trabalhando 20 horas por dia durante 12 horas? Quantas máquinas? Quantas máquinas remete a gente colocar o X, né? Então, o X vai ficar onde? Aqui no número de máquinas, né? Nessa coluna. Aqui eu estou dizendo quantas máquinas, certo? Quantas máquinas serão produzidas para executar o mesmo serviço se trabalharem 20 horas por dia? Esse 20 horas vai ficar onde? Vai ficar aqui, número de horas por dia. Vai ficar aqui, né? Durante 12 dias. 12 dias é o tempo aqui em dias, né? 12 dias. Então, montamos aí a tabelinha. O que a gente vai fazer agora é analisar quem são as grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Aí aquela regra que eu falei no vídeo passado. Você vai olhar de um por uma as grandezas, uma relacionada à outra? Não. Você só precisa olhar em relação à grandeza que está com o x aqui, certo? Só interessa comparar essas duas grandezas aqui com a que tem o x, certo? Então vamos comparar primeiro esse número de horas por dia. Vamos lá. Se eu aumentar o número de máquinas, eu já vou colocar a setinha aqui para cima, nesse caso aqui. Se eu aumentar o número de máquinas, o número de horas por dia, ele diminui ou aumenta? Se aumentar o número de máquinas, eu vou precisar de menos horas por dia para trabalhar, né? Porque é um tempo, né? Se a gente aumentar o número de máquinas trabalhando, talvez eu possa diminuir o número de horas por dia. Isso é óbvio, né? Então, se eu aumento o número de máquinas, eu vou precisar de menos tempo aqui, né? Então, uma setinha para cima e outra para baixo. Elas são inversamente proporcionais. Essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Eu preciso olhar se essas duas grandezas são inversamente proporcionais? Não. Eu só preciso olhar se essas duas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais e também essas duas aqui, ó. Certo? Só preciso olhar para que tem o x, certo?
Então vamos lá. Número de máquinas. Se eu aumentar o número de máquinas, eu já coloquei a setinha aqui para cima, eu não posso mudar, certo? Se aumentar o número de máquinas, o tempo vai diminuir ou aumentar? Eu vou precisar de menos tempo, né? A mesma lógica desse daqui. Se aumentar o número de máquinas, eu vou precisar de menos dias, né? Menos tempo em dias. Então, são inversamente proporcionais também, mas só em relação a essa grandeza que tem o x. Observe a análise que a gente fez. A gente não analisou essas duas. A gente não sabe se essas duas são diretamente proporcionais. E não interessa, não precisa você olhar por que não tem x aqui, não tem x aqui, certo? Só precisa olhar em relação a que tem o x. Então, eu só vou olhar essa daqui, esse casal aqui, né? Esse par, e olhar esses dois aqui também, esse par, certo? Então, a ideia é essa. A ideia principal é essa, para você não se perder aí na montagem. Agora, vamos montar a equação, certo? Aqui tem setinha para cima e aqui tem setinha para baixo e para baixo. Significa que eu vou colocar, eu posso colocar 20 sobre x, só que essa daqui eu tenho que inverter. Vai ficar 20 sobre 16. E aqui também vou ter que inverter, ó, porque eu estou olhando em relação a essa daqui, ó. Se eu colocar 20 sobre x aqui, eu tenho que inverter aqui. Então, vai ficar 12 sobre 6 e não 6 sobre 12, certo? Então, vamos lá. A outra coisa é, eu vou deixar esse x isolado aqui. Onde tem o x, eu vou deixar isolado. Então, aqui eu vou colocar um sinal de igual e aqui eu vou colocar um sinal de vezes, certo? Então, vai ficar 20 sobre x, 20 sobre x igual, porque eu tenho que deixar isolado, né, a parte que tem x, e essa daqui eu vou colocar 20 sobre 16 e não 16 sobre 20. Olha a setinha, uma para cima, outra para baixo. Então significa que eu tenho que inverter essa fração aqui, né? Então vai ficar 20 sobre 16 vezes. Essas duas setinhas estão iguais aqui, então eu vou colocar essa na mesma posição que essa, correto? Não, você vai olhar em relação a que está com x, certo? Se eu coloquei 20 sobre x e aqui tem uma setinha para cima e aqui tem uma setinha para baixo, significa que eu tenho que inverter essa daqui. Então vai ficar 12 sobre 6 e não 6 sobre 12, certo? 12 sobre 6. Ok? Pronto, montei a equação. Nesse caso, a gente só vai precisar colocar esse x aqui para cima, para ficar mais fácil, né? Então, para colocar esse x aqui para cima, como eu disse no vídeo passado, eu posso inverter essa fração. Mas eu invertendo essa fração, eu tenho que inverter esse outro lado da equação do mesmo jeito. Da igualdade, eu tenho que inverter. Senão, não vai ser mais igualdade, certo? Então, eu vou colocar x sobre 20 desse lado. Inverti aqui, ó. Mas eu tenho que inverter desse lado também. Vou inverter tudo desse lado ali. Certo? Inverti tudo que estava desse lado ali. Certo? Que mais? Esse 20 agora está dividindo, eu vou passar ele multiplicando, né? Para tirar de perto do x aqui, né? Deixar só o x sozinho, isolado. Eu vou passar o 20 multiplicando. Vai ficar 20 vezes 16 vezes 6 sobre 20 vezes 12. E aí, ó, dá para dividir o 20 por 20, né? 20 por 20 dá 1. Na verdade, eu posso cancelar, né? O 20 com 20. Então, vai ficar só 16 sobre... 16 vezes 6 sobre 12, né?
Aí você ainda pode olhar aqui um jeitinho para facilitar o cálculo. Só organizar aqui. Olha só. Para facilitar aqui, o 16 não dá para dividir por 12 exatamente, certo? Mas dá para mim simplificar 6 por 6, né? E aqui o 12 por 6, né? Eu posso dividir o 6 por 6 e o 12 por 6. Então vai ficar x igual a 16, que eu não fiz nada, eu vou repetir. 6 dividido por 6 dá 1. 12 dividido por 6 dá 12. Então, x é igual a 16 vezes 1 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 o quê? Aí você vai para a tabelinha aqui. Esse x que a gente estava procurando é o número de máquinas. Então, 8 máquinas. São, no caso aí, 8 máquinas trabalhando 20 horas por dia e um tempo de 12 dias, né? São necessárias 8 máquinas, né? Trabalhando 20 horas por dia para poder o serviço terminar lá em 12 dias, certo? Então, essa é a interpretação do resultado. Muito bem, espero que tenham entendido e boa aula, boa semana para vocês.